Olá, alunos! Nesta semana, vamos continuar o nosso estudo sobre pronomes. Vamos ver, então, pronome demonstrativo e pronome relativo. Já vimos que os pronomes, eles têm a função de acompanhar ou de substituir o nome. E existem 7 tipos de pronomes, lembram? O pronome pessoal, pronome de tratamento, possessivo, indefinido, demonstrativo, interrogativo e relativo. Já vimos quase todos esses. Hoje nós vamos ver os pronomes demonstrativos e os relativos e finalizar todos os 7. Os pronomes demonstrativos indicam o lugar ou o tempo em que algo está em relação à pessoa do discurso. Lembram das pessoas do discurso? Nós temos a primeira pessoa, a segunda pessoa e terceira pessoa. Os pronomes demonstrativos, então, podem ser de 2 tipos. Os invariáveis, onde nós temos, em relação à primeira pessoa, isto, a segunda pessoa, isso, e a terceira pessoa, aquilo. E também nós temos os variáveis. Os variáveis são aqueles que variam em gênero e número. Em relação à primeira pessoa, nós vamos ter este, esta, estes, estas. Em relação à segunda pessoa, esse, essa, esses, essas. Em relação à terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Quando usamos os pronomes demonstrativos, podemos usar para indicar a proximidade em relação ao espaço. Por exemplo, veja a ilustração, a imagem abaixo. Na primeira cena, nós temos o rapaz de capacete branco falando: "Isto é uma escada." Observem que a escada está perto da pessoa que está falando, ou seja, está perto da primeira pessoa. Na segunda cena, ele já está um pouco mais longe. Observe que a escada, então, está perto da pessoa para quem ele está falando, que é aquele que está se aproximando, a segunda pessoa. Na terceira cena, a escada está longe dos interlocutores, ou seja, da primeira e da segunda pessoa. Há algumas palavrinhas que podem nos ajudar na localização do espaço em relação ao pronome demonstrativo. Quando nós temos aqui, está perto de quem fala, então nós vamos ter isto, este. Ali ou aí está perto da pessoa com quem eu falo, então é isso e esse. E quando eu falo lá, está longe dos dois, então eu vou usar aquilo, aquele. Vejam só os exemplos. Este livro aqui tem folhas soltas. Olha só, quando eu digo este livro aqui, é porque ele está próximo de mim, de quem está falando. É sua essa caixa aí? Pensei que fosse lixo. Observem que a expressão aí indica que a caixa está próxima da pessoa com quem eu estou falando. Você postou aquela foto lá no grupo? Observem que a expressão lá indica que a foto está longe dos dois. Então, eu uso o pronome aquela. Podemos usar os pronomes demonstrativos para indicar a proximidade em relação ao tempo. Nesse caso, eles podem aparecer contraídos com a preposição em. Vejam só, em mais este ou esta vai ficar neste ou nesta, que indica o tempo presente. Em mais esse, essa, vai dar nesse, nessa, que indica um tempo passado próximo. Em mais aquele, aquela, vai ficar naquele, naquela, que indica um tempo passado distante. Veja alguns exemplos. Este domingo é um dia especial, hoje é seu aniversário. Observem que quando eu uso este domingo, eu estou me referindo ao momento presente, hoje. Nesta semana, vou terminar o trabalho, prometo. Nesta semana, é a semana que eu estou vivendo, o tempo
presente. Nesse dia eu estava com muita dor de cabeça, por isso não te dei atenção. Nesse dia é um dia passado, próximo, pode ter sido há uns 2, 3 dias, na semana passada. Naquela época as mulheres não podiam trabalhar fora. Naquela época, observem que é um tempo passado distante. O pronome relativo substitui um termo, um substantivo, que já está na frase, para não repeti-lo. Eles podem ser invariáveis e variáveis. Os invariáveis nós temos que, quem, onde. E os variáveis nós vamos ter o qual ou a qual, os quais ou as quais, quanto, quantos, quanta, quantas, cujo, cujos, cuja, cujas. Por exemplo, o professor já corrigiu a prova. A prova foi feita ontem. Observem que aqui nós temos a palavra a prova se repetindo. Então, eu posso substituir a segunda palavra pelo pronome relativo e juntar as duas orações numa frase só. Veja só, o professor já corrigiu a prova que foi feita ontem. Esse que está substituindo a prova. E ele é um pronome relativo porque ele está no lugar, ele está se relacionando com o termo anterior a ele, que é a prova. Veja outros exemplos. Este é o quadro no qual o menino foi retratado. Este é o quadro no qual o menino foi retratado. Nós temos aqui quadro, a palavra quadro e o pronome no qual. No qual está evitando que a palavra quadro se repita. Eu poderia dizer, este é o quadro, neste quadro o menino foi retratado. Então, no qual refere-se a quadro. Estas são as panelas cujas tampas sumiram. Nós temos aqui as panelas e o pronome cujas. Observem que eu posso dizer, estas são as panelas, as tampas dessas panelas sumiram. Então, cujas está no lugar de panelas. Sônia é a professora sobre quem você perguntou. Nós temos aqui professora e quem, que é o pronome. Eu poderia fazer, Sônia é a professora e você perguntou sobre a professora. Então, quem está substituindo a professora? Você trará tudo quanto for preciso para a festa. Nós temos aqui a expressão tudo e quanto. Você trará tudo o que for preciso para a festa. Então, observem que a expressão quanto está evitando a repetição da palavra tudo. Está se relacionando a tudo. Bauru é a cidade onde eu passei minha infância. Nós temos aqui a expressão cidade e o pronome onde. Bauru é a cidade. Nesta cidade, eu passei minha infância. Então, esse onde está no lugar de cidade, está se referindo à cidade, certo? Mas prestem atenção, o pronome relativo onde deve ser usado somente quando se refere a lugar. Quer saber mais sobre isso? Na pasta Aprenda Mais 8, você encontra vídeos e arquivos em PDF que tem mais informações. Acesse lá e aprenda mais, certo? Tchau, pessoal! Até mais!